A mídia hoje, de forma explícita, já há um consenso de não expor as crianças dessa forma, com mini saias e danças tão sensuais. Mas não na mídia, mas isso acontece, como o senhor disse, as letras de funk, por exemplo, a criança ouve e cria na sua biblioteca mental aquele conteúdo. E ela, pastor, ela imita, o senhor falou muito bem, ela vê o pai, ela vê na novela, ela vê no desenho e ela acaba imitando. Eu trouxe um vídeo do Instituto Alana, que trata um pouquinho sobre isso, eu acho que esse pode nortear um pouquinho a nossa conversa. Parece que você trouxe um vídeo de desenho também, para vocês verem como é que desenho também pode prejudicar. Antes da gente mostrar o primeiro vídeo, o pessoal que está em casa quer participar com a gente, você pode ligar para falar ao vivo no 3253-3320 para interagir sobre o assunto. Você tem uma opinião formada sobre o assunto? Você tem dúvidas sobre essa questão da erotização infantil? Então liga para a gente, 3253-3320, você pode interagir aqui na nossa conversa, você mesmo perguntando para o missionário Washington. Ou você pode participar pelo CAT, como nós temos aqui algumas participações, daqui a pouco a gente registra, pelo 3209-3301, telefone também pelo qual você participa da nossa promoção cultural. E o Twitter, Maurício já está com o tablet ali também para registrar alguma participação, @detudumpouco.tv. A gente vai assistir o vídeo, o primeiro vídeo, e volta comentando, por favor. A infância só acontece uma vez. Ela é a base para uma vida saudável. Estimular uma criança a consumir ideias e produtos, transformando-a num adulto, é um crime. A erotização precoce exige atenção. Pare. Pense. Este é um vídeo do Instituto Alana e a gente pode perceber ali uma menina vestida de forma desproporcional para a idade. Mini saia, mini blusa, salto, batom. As mães muitas vezes projetam na criança o que ela gostaria de ter sido como adulta ou então por achar bonito. Mas será que é próprio para a idade? A gente pode olhar também, pastor, hoje uma coisa... Você, mulher, vai entender um pouco mais disso, as bonecas. Eu lembro na minha infância, quando eu era criança, minha irmãzinha, as bonecas eram bonequinhas e brincadeiras que estimulavam o ambiente de família, o cuidado de mamãe, era o meu bebê, dava comidinha e tal. Hoje não, as bonecas de maior prestígio, por exemplo a Barbie, ela é uma boneca de projeção. Então ela tem seio, ela tem um corpo, ela tem um namorado, ela tem várias propostas. Então você vê a Barbie em várias situações e ela projeta a criança. Antes, ao invés de ensinar sobre cuidados de família, de comidinha, de meu bebê, instinto materno, que a criança já nasce com ele, a gente pode... tem muitas pesquisas publicadas, inclusive tem um autor, o James Dobson, que fala sobre isso, como a menina, por instinto, pegou um caminhãozinho e colocou no colo e tentou ninar um caminhãozinho, um brinquedo que seria próprio de menino, por ser já instinto da menina, próprio para a menina. E aí seria uma outra questão, falaríamos de neurociência e comportamento infantil. Mas agora não, as bonecas são, então, bonecas de projeção, para moda, para gosto, para comida. E exemplos até de beleza, a Barbie é exageradamente magra. Então a criança já cresce com aquilo, né? Com aquela mentalidade, eu preciso ser igual a Barbie. E ela não tem capacidade de entender o risco que ela corre. O adulto sabe, uma mulher, quando se veste sensualmente, ela tem um porquê. Às vezes, triste no dia, ela quer ouvir umas buzinadas e uns psiu na rua. E algumas mulheres se vestem sensualmente. Essa mulher não tem uma dela para Moriá. Não, pastor, eu já encontrei mulheres assim que dizem que se vestem de forma sensual, porque às vezes está triste no dia, está sem namorado. Agora, a criança, ela não tem essa noção de que aquela roupa, aquele comportamento, aquelas expressões, vai torná-la vulnerável. Então, o que acontece hoje? Por exemplo, na rede mundial de computadores, os vídeos do YouTube. As crianças aprenderam a fazer vídeo, cortar e publicar. E isso tem, faça você mesmo na internet, infelizmente. Então, crianças hoje têm o celular, máquinas fotográficas que faz vídeo com boa qualidade, e aí elas colocam um vídeo dançando, cantando uma música, e elas percebem que tem um número certo de views. E quando ela tem uma mini saia, aquele número de visualizações aumenta muito. Ela não entende o motivo daquele acesso. Ela acha que ficou bonito, que ficou legal. E a criança tem uma tendência a aumentar essa dança erotizada, esta roupa sensual, para aumentar pessoas para assistir. Então eu desafio os pais
Abra alguns vídeos aí do YouTube e digite nome de crianças dançando. Qualquer criança, Bia, Sofia, escolha algum nome, dançando ou dançando funk, e observe o número de visualizações. E leia os comentários. Veja se seria estes os comentários que você gostaria que sua filhinha tivesse. Meu Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Eu tô pensando assim como telespectador. Inclusive tem uma pergunta da Gisele Cristina, um comentário. A Gisele Cristina coloca assim, Getélio, o Twitter dela. A paz, infelizmente, a infância está sendo roubada e a responsabilidade é exclusiva dos pais de não permitir. O que a pessoa que está em casa pensa? O Washington está desvendando os meus olhos aqui, ele está mostrando uma realidade de erotização infantil e como eu devo proceder nessa situação toda. Eu sei que o assunto é muito amplo e você já começou dizendo sobre isso, porque a gente ficaria aqui 4 programas no mínimo falando só desse assunto. Mas numa pincelada, Washington, como que um pai e uma mãe pode começar a entender, a olhar para esses sinais, a ver que está acontecendo alguma coisa diferente? Quais são os primeiros sinais? Como tratar a criança? O Jean disse de algumas situações. Como que você poderia ajudar quem está em casa a ficar mais tranquilo? Porque agora tem gente lá falando assim, meu Deus, será que está tudo perdido já? Por onde eu começo? O principal é ser responsável e assumir para si essa educação da sexualidade, porque a sexualidade se forma, todo mundo nasce sem educação em todas as áreas e são educados principalmente pelos pais, que é o primeiro modelo, a primeira modelação. Então, levar em conta a idade da criança. A criança está em formação de caráter e personalidade até os 7 anos, um pouco mais, um pouco menos em alguns casos. Então, a criança não tem defesas natural, ela não tem uma biblioteca mental, conteúdos que possibilite a ela a capacidade de entender se é certo ou se é errado. Então, papai e mamãe, ou o educador, aquele que tem a tutela da criança, são os responsáveis por ir colocando limites e instruindo, ensinando. Também você pode trazer à sua memória aquilo que é próprio da idade adulta. O que atrai um homem adulto? O que atrai uma mulher adulta para as questões sexuais? Então, a roupa sensual na mulher deve ser colocada numa criança? Não. Qual é a motivação de uma mulher se vestir sensualmente? Vamos falar do casamento. Como a mulher se veste para o seu esposo? Então, não deve ser esta a motivação de uma criança, se vestir sensualmente, porque ela não é mulher e não entende aquilo. Tem um outro ponto também, que quando uma criança se veste sensualmente, ela desperta interesse de um grupo de pessoas específicas. Os homens são atraídos pelos olhares, mas tem o grupo dos pedófilos. Então, mamãe, lembre sempre uma roupa que não modele o corpo. Vai usar saia? Coloque uma calça leg. Vai usar blusa que não mostre a barriga? Ou vai usar algum tipo de roupa que não seja modelando o seu corpinho, apresentando o corpo da criança? A criança começou a falar com insistência sobre assuntos erotizados ou de conteúdo adulto? Pergunte à criança, pare e pergunte onde você viu, onde você ouviu, por que você quer saber sobre isso, por que você falou isso com a mamãe. Vou dar um exemplo que a pastora Virgínia passou no Colégio Cristão. Uma criança perguntou, pastor, o que é virgem? O que é virgem? E a pastora ficou um pouco preocupada, como responder? É uma menina de 7 anos, o que será que os pais já falaram para essa criança? E ela parou um pouquinho, deixa eu perguntar, menina, por que você está perguntando? Onde você ouviu isso? Aí eu li no vidro de azeite, que é extra virgem. Ela, ufa, é muito mais fácil explicar para a menina porque o processo de prensagem extra virgem de um azeite. Então, ouça as perguntas, responda apenas aquilo que a criança perguntar. Não invente, não aumente, não minta. Então, se a criança fez uma pergunta, responda porque ela ouviu, tente entender onde ela ouviu. E ela tem mesmo dúvida, não fuja da resposta, porque senão ela pode ouvir uma resposta errada, assimilar como sendo certa e você pagar o preço depois. Não sai falando além do que ela perguntar, tá bom? Até achei um ponto importante que você tocou, porque tem, às vezes, até o outro extremo. Você pergunta, mas guarda a pergunta, que nós temos uma participação ao vivo, mas pode fazer a pergunta. Então vamos chamar, depois eu faço a pergunta. Então você consegue lembrar a pergunta? Então a gente tem uma xará sua. Ah, é? Minha xará? Luciana Veiga também, que está com a gente falando de Belo Horizonte. Alô, Luciana. Alô, bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vocês tenham A paz. abençoada para todos nós. Amém. Pode aumentar o retorno, por favor, produção? Luciana, pode falar. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos vocês, né, que é muito bom saber que tem esse programa maravilhoso, né, na televisão, que podia ter o dia inteirinho vocês. Vocês são muito especiais para mim. Eu amo ouvir a todos vocês. Obrigado. Deus continue abençoando você. Obrigada. Eu queria dizer que eu já vi a palestra do Washington, né, e é muito bom, viu? É excelente. Ele abre assim nossos olhos de verdade. Né, para pequenas coisas, né? Para os pais ficar atentos mesmo à criança, principalmente no computador.
Eu tenho uma de 15 e uma de 1 ano e meio, né? E eu fico muito atenta a isso, né? Ainda ontem eu mostrava para minha filha num programa de televisão, um caso de um menino, um MC, diz que é MC Dinho, não sei, Pet, eu acho que é Pet, né? E os pais incentivando o menino ao funk, e o menino falava para os pais assim, que eu queria que o funk fosse ouvido por família, fazer funk para família. Aí a televisão mostrou um clipe da criança, ele tem o quê? 14 anos, né? No clipe, ele com 2 mulheres, né? Inclusive as mulheres beijavam na boca. Eu falei assim, Senhor Jesus, o que os pais dessa criança estão fazendo com ele? E ele mostrava um relógio que ele ganhou dos empresários, né? Que custava R$5.000. Ele falava que queria que a música dele atingisse a família. Mas como? Né? Que no clipe estava ali, crianças, né? Adolescentes beijando na boca. No outro clipe, a criança na escola, as menininhas de shortinho, de sainha curta, né? E a professora com a roupa curta mostrando os seios, né? E ele nesse clipe. Então as mães têm que ficar atentas no que a criança escuta, no que a criança, né, está fazendo no computador, o que a criança vê na televisão, o que coloca dentro da nossa casa.